Olá, meu nome é Henry. Aqui eu estou com um outro projeto, né, de física computacional. Bom, a gente sabe que Python é lerdo para calcular uma série de coisas. Então a gente tem uma estratégia que é usar linguagens compiladas para fazer o trabalho pesado e usar a linguagem Python só como recurso para chamar essas linguagens pesadas que são compiladas, né? Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui é escrever subrotinas em Fortran, porque Fortran é bastante rápido, e vou usar essas subrotinas como chamáveis. E para isso, né, eu uso a extensão do NumPy, chama F2Py. Então aqui tem a documentação, mas a documentação dela não é perfeita, então é necessário procurar mais coisas na internet. Então nesse caso tem esse segundo link que me ajudou bastante. Então o F2Py ele vai pegar um file, um arquivo .f90, no caso eu vou escrever em Fortran 90, e vai compilar o arquivo F90 e vai fazer com que ele seja só um chamável no meu código Python. Então no meu código Python ele vai só chamar, eu vou entregar para ele todos os inputs, né, que ele necessita, e assim vai fazer todos os cálculos e vai me retornar um output, mas isso só como um chamável, né? Então aqui nós temos duas linhas de comando. Então eu escrevo o arquivo F90, eu tenho duas linhas de comando. A primeira é o NumPy F2Py, ele pega o arquivo F90 e escreve um arquivo com extensão pyf, que essencialmente é esse aqui. Ele faz um compilado do que é input e o que é output do meu programa, né? Isso é bom, serve como documentação para a gente não se perder fazendo essa transição, nesse caso entre Python e Fortran, né? E o segundo código, que vai ser o código que de fato vai compilar, né, o arquivo F90, ele compila o arquivo F90. Então, NumPy F2Py vai compilar o arquivo F90, né, criando uma extensão .so, que a gente nem precisa abrir ela, e vai transformar ela num chamável, né? Assim que fizer isso, no código Python a gente só vai precisar importar esse nome, que é chamável, e usar da seguinte forma: o nome que eu dei para essa função, ponto, o nome dessa função, entre parênteses, os inputs, né? Então, o que eu resolvi fazer foi atacar um problema de matéria condensada. Então, eu tenho um tight binding do grafeno, né? E o que eu vou fazer é adicionar no Hamiltoniano o termo de Hubbard, né? O termo de interação entre elétrons, só que na aproximação de Hacrifock. Então aqui tem uma referência muito boa de uns franceses, que é um paper pedagógico, né, que explica como fazer o código, explica em até certa medida grandes detalhes, né, como fazer a implementação do Hacrifock. Nesse caso, o grafeno ele tem dois sítios na célula unitária, e por ter dois sítios ele pode ter apenas três configurações magnéticas: paramagnético, antiferromagnético e ferromagnético. Então o Hamiltoniano, quando eu adiciono o termo de Hubbard nessa aproximação, ele vai virar um Hamiltoniano tipo 4x4, mas note que ele é bloco diagonal, né? Então o Hacrifock ele é um método autoconsistente. O que significa isso?
Então a gente tem esse esquema aqui. Então eu entro com o valor do meu hopping, com o valor do meu U, o número de elétrons e ocupação. Isso, e o número de elétrons e a temperatura. E faço um chute inicial para as ocupações desse problema. A partir dessas dessas ocupações iniciais desse Hamiltoniano, né, então são esses termos na diagonal, diagonalizo esse Hamiltoniano, calculo a densidade de estados, estimo o potencial químico e calculo novas ocupações. Se essas novas ocupações menos as ocupações iniciais forem menores do que a de uma tolerância, eu estou pronto para calcular as funções termodinâmicas. Se não, essas novas ocupações viram ocupações iniciais do meu problema e eu faço esse método novamente. Então, a diagonalização é feita em Python. Então, toda a diagonalização do Hamiltoniano é feita em Python. E o cálculo da densidade de estados, do potencial químico, das novas ocupações e das variáveis termodinâmicas vão ser feitas todas em Fortran. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o valor da densidade de estados, né? Porque a partir da densidade de estados eu vou estimar uma energia de Fermi e essa energia de Fermi vai ser usada para calcular o potencial químico. Então, a densidade de estados é dada por deltas de Dirac, que vai ser uma soma de deltas de Dirac em toda a zona de Brillouin para cada sítio e para cada spin. Nesse caso, a spin é up ou down. Então, computacionalmente, a delta de Dirac não faz muito sentido. A gente faz uma representação da delta de Dirac via gaussianas, né? A partir do cálculo da densidade de estados, eu vou integrar a densidade de estados na energia e os limites de integração é do fundo da minha banda, né? Do fundo da banda de energia até uma determinada energia ômega barra. Esse ômega barra, quando eu integro a minha densidade de estados, deve ser igual ao número de elétrons. Quando esse número, quando existir, né, quando essa integral for igual ao número de elétrons, esse ômega barra vai ser igual à minha energia de Fermi. Então aqui tem toda a implementação em Fortran para isso. Note que tudo vai estar, todo esse código vai estar no GitHub. Aqui eu estou usando o Jupyter, então no Jupyter para escrever um arquivo, por exemplo, F90, é só colocar duas porcentagem, file, o nome do arquivo e a extensão que eu quero. Após estimar, né, a minha energia de Fermi, eu vou começar a fazer o cálculo do meu potencial químico via método de bissecção. Então pego o intervalo, divido ele no meio e eu vou usando o método de bissecção até chegar no potencial químico bem pequeno, ou seja, muito próximo do que é na realidade. E esse potencial químico ele vai ser usado em todo o resto do programa, tanto para calcular as novas ocupações quanto para calcular as variáveis termodinâmicas. Então ele é bem importante, eu preciso da precisão grande. Nesse caso eu estou usando o 10 a menos 6 como precisão. Novamente, o código, tudo feito em Fortran, vai estar disponível, né? As novas ocupações, como vocês podem ver, né, na expressão, eu vou ter o potencial químico e as novas ocupações ficam em função dos elementos dos autovetores do Hamiltoniano, né? Esse A, I, J, sigma, K são esses elementos dos meus autovetores, que novamente vai estar vai estar disponível, né? Como foi feito em Fortran. E finalmente o cálculo das variáveis termodinâmicas, que é a energia total, a entropia, que é dada por essa integral, e a energia livre. Em Fortran eu calculei a energia total e a entropia. O Free Energy eu calculei via Python mesmo, porque ele é só uma soma, né, de floats, essencialmente, que está todo o código, né? Então, para fazer tudo isso que eu estou me propondo a fazer,
vou usar o NumPy, o Matplotlib para plotar alguns gráficos. Aqui é toda a parte de compilação, então eu importo o numpy.f2py e dou aqueles comandos, né? Então são 4 subrotinas que eu quero compilar, então são quatro conjuntos daqueles 2 códigos, né? Para chamar esses chamáveis, é só importar eles. Então eu importo DOS, por exemplo, Kempot, Occupation e Thermo. Aqui esse print, ele me dá a documentação, né, como um análogo do .pyf. E aqui eu vou começar a fazer os cálculos de verdade. O Hamiltoniano é bloco diagonal, então eu separei ele em 2 Hamiltonianos diferentes, um spin up e um spin down. Note que aqui é bem pythonesco, né? Aqui eu estou usando o Linaug, porque AIG-H, porque é um Hamiltoniano hermitiano, né? E é um NumPy que eu estou usando, não o SciPy, mas teria o mesmo efeito. Aqui alguns inputs iniciais, então a discretização da minha zona de Brillouin, estou definindo os meus vetores K em Kx e Ky, o valor do hopping, o valor do U, a quantidade de elétrons que eu tenho, aquela tolerância da ocupação entre nova ocupação e ocupação input, a largura, né, a largura da minha gaussiana, a discretização da minha energia, que é o meu ômega, a temperatura, e assim vai. Aqui, como eu disse, né, anteriormente, eu tenho 3 configurações magnéticas, então ferro, para e anti. E aqui eu construo um dicionário para funcionar como armazenamento dos meus inputs iniciais. Então, para magnético não tem ninguém diferente. O ferro magnético vai ter um pouco spin up e um pouco spin down, eu posso escolher. E o antiferromagnético em um spin, em um sítio vou ter mais spin up e no outro vou ter mais spin down. Então esse daqui é só para definir como vai ser o cálculo. Aqui de fato começa o cálculo autoconsistente, né? Então eu vou fazer um loop em todas as minhas configurações. Esse primeiro loop é isso. Eu estou fazendo um loop nas configurações magnéticas e estou atribuindo valores que estão definidos nesse dicionário para esses inputs iniciais das ocupações. O cálculo autoconsistente de fato começa no while, e aí o meu primeiro while, os valores das minhas ocupações vão ser os valores que estão lá no dicionário, e os seguintes vão ser os valores calculados pelo meu programa, né? Então a primeira parte que a gente tem que fazer é pegar o Hamiltoniano e diagonalizar ele, e aqui eu fiz essa parte em Python para demonstrar como seria custoso usando o Python fazer todo o cálculo desse programa. São 2 loops que vão variar a minha zona de Brillouin, e aí eu tenho que fazer todos os cálculos, e Python não lida bem com loops, então o Fortran, por ser compilável, lida muito melhor com isso, né? Mas aqui eu só estou salvando meus autovalores e autovetores de cada um dos Hamiltonianos. Os passos seguintes vão ser todos feitos em Fortran. Então aqui eu só estou definindo o meu mínimo e o máximo de energia, e aqui é a primeira vez que eu vou usar Fortran. Então o que o DOS.DOS faz? Ele vai me estimar o valor da energia de Fermi para aquela quantidade de elétrons que eu tenho no sistema. Então a minha energia de Fermi vai ser, é o meu chamável, né? Eu estou chamando a minha função, ou seja, a minha subrotina em Fortran, e aqui eu estou dando os inputs que a subrotina precisa para funcionar. A partir da energia de Fermi, eu consigo calcular, ou seja, estimar o potencial químico via Fortran de novo. Então eu estou fazendo uma chamada de uma subrotina em Fortran. Uma coisa boa, né, e a gente pode ver isso, que em Python a gente pode fazer o uso de tuplas, né,
que é essa estrutura aqui. Tenho várias variáveis separadas por linhas, então quando eu faço um chamável em Fortran, de uma subrotina em Fortran, ele também aceita essa linguagem que facilita bastante a vida. Então, terminado o cálculo autoconsistente, ou seja, eu tenho as minhas novas ocupações, eu salvo tudo isso e vou calcular as minhas variáveis termodinâmicas a partir do termo, né, esse termo aqui, e depois calcular a minha energia livre. Então eu tenho aqui um print, né, que ele está me mostrando em tela do que está acontecendo, mas é melhor a gente mostrar isso em gráficos, né. Então, por exemplo, para esse U, para essa ocupação e nessa temperatura, lembrando que o meu T, né, o meu termo de Hopping, eu estou deixando ele fixo para qualquer simulação, eu obtive que o meu estado é ferromagnético. Então ele tem a menor energia livre, então a configuração mais estável nesse modelo é a configuração ferromagnética. E eu consigo fazer um plot de como ficam as ocupações para cada um dos estados, né? Então nesse caso, todas as minhas ocupações, para o caso do ferro, né, tanto no sítio A quanto no sítio B, todo mundo aponta como spin up. No caso paramagnético, eu tenho uma mistura, né, de todo mundo. Então eu tenho uma mistura tanto no sítio A quanto no sítio B de spin up e down. Na configuração antiferromagnética, eu tenho que no sítio A eu vou ter uma configuração totalmente spin down, enquanto no sítio B uma configuração spin up. Então, em essência, é isso que eu fiz, né? Então, eu fiz uma interface entre Python e Fortran, onde o cálculo pesado fica para o Fortran, que é compilável. Então, e em Python fica limpo, fica fácil de enxergar o que a gente está fazendo, e a partir disso os cálculos ficam melhores e com tempo melhor de cálculo, né? Poupando bastante tempo. Então é isso. Muito obrigado.